Onde investir a reserva de emergências? Esse é o tema do nosso bate-papo de hoje. Eu sou o Danilo Gato e aqui no Finanças em Desenho eu ensino a investir por conta própria, sem depender da ajuda de terceiros. Se vocês estiverem vendo esse vídeo no YouTube, por favor me sigam também no Instagram, porque é lá que eu faço as gravações desses vídeos todo dia. Então, primeira coisa que eu quero explicar para vocês é o que é a reserva de emergências. A reserva de emergência é aquele dinheiro que a gente tem que ter separado, guardado ali bonitinho, para caso aconteça um 2020 aí na nossa vida, sabe? Alguma coisa, um imprevisto, um desemprego, uma doença de algum parente, algum bem nosso quebrou e a gente vai ter que consertar. Então, o nome dele é bem intuitivo, o nome dela é a reserva de emergência, é uma reserva para emergências. Normalmente, a gente guarda o equivalente a algo em torno de 6 meses dos nossos gastos. A gente começa guardando 6 meses dos nossos gastos mais básicos, alimentação, moradia, contas de consumo, etc. E aí, quem quiser se sentir um pouco mais seguro, guarda ali 6 meses do gasto total. E quem quiser se sentir mais seguro ainda, a pessoa tem uma renda alta, ou tem uma situação de emprego muito instável, não sabe se vai demorar para se recolocar no mercado, aí essa pessoa pode ter um ano aí dos seus gastos, tá? Então, a reserva de emergência também tem que ser adaptada aí para a realidade de cada pessoa, tá? Bom, aí a gente chega na parte dos investimentos. Legal, Danilo, entendi, fiz uma conta aqui, meu gasto básico é R$3.000, e aí preciso de 6 meses, daria R$18.000. Onde eu coloco isso, Onde eu vou investir esse dinheiro? Então, pessoal, para um investimento funcionar, para ele ser uma opção para a reserva de emergências, ele precisa ter basicamente 3 coisas. Ele precisa ter muita liquidez. Liquidez é a capacidade do investimento voltar a ser dinheiro na mão do investidor. Então, por quê? A emergência pode acontecer a qualquer momento, e aí você precisa ir lá e o dinheiro está disponível, você poder resgatá-lo a qualquer momento. Então, precisa ter alta liquidez. Ele precisa ter estabilidade, tá? Então, não pode ser um tipo de investimento que fica oscilando muito. Por exemplo, ações, fundos imobiliários. Por quê? De repente, você precisa ter lá 6 meses do seu gasto básico e quando você vai resgatar, você pegou uma baixa de mercado e caiu 40% ali o valor que você tinha guardado. Você não vai ter dinheiro suficiente para o que você tinha planejado. Então, não pode oscilar, tem que ser um investimento estável. E por último, tem que ser um investimento seguro, tá? Muito seguro. Não pode ser nenhum esquema, já sei, Danilo, eu vou colocar minha reserva de emergência, um amigo meu veio, falou que tem ali um esquema que ele está fazendo ali com criptomoeda, que está dando 3% ao dia, não sei o quê. Isso não é seguro. O seu dinheiro pode sumir, pode ser que quebre lá o esquema, e aí no dia que você precisa do dinheiro, você vai lá e o dinheiro não está. Você não tem acesso àquele dinheiro, você precisa dele na emergência. Então, os 3 pilares, Liquidez, estabilidade e segurança. Notem que eu não falei rentabilidade aqui. Esse é um dos maiores erros de quem está começando a investir e vai fazer a reserva de emergência. A pessoa fica procurando rentabilidade. Mas eu vi que a taxa Selic está baixa e aí eu tenho essa LCI aqui que dá mais rentabilidade. A LCI não tem liquidez. A liquidez é só no vencimento, então não serve. Tá? Então, a rentabilidade vem só depois que tem essas 3 coisas. Vocês separam todos os investimentos que têm liquidez, estabilidade e segurança, e aí dentre eles você vai ver se tem algum ali que tem uma rentabilidadezinha um pouco melhor, aí você pode tentar escolher a melhor opção, tá certo? Então, é assim que funciona essa questão da escolha. Pô, Danilo, mas quais são as opções hoje que tem esses pilares aí que você falou? Bom, eu consigo de bate pronto aqui falar para vocês 4 principais opções. Primeira, Tesouro Selic. Tá? Então, dentro do Tesouro Direto, dos títulos do Tesouro Nacional, você tem o Tesouro Pré-fixado, você tem o Tesouro IPCA+, e tem o Tesouro Selic. É o Selic que funciona, porque o Selic tem rentabilidade diária e liquidez diária também. Tá? Então, ele normalmente, em situações normais, funcionava muito bem para reserva de emergência. Por que eu falei funcionava? Porque com essa taxa de juros na mínima histórica que a gente está hoje, algo em torno de 2%, o mercado não está absorvendo tanto o Tesouro Selic quanto o governo precisava que absorvesse. O que acaba acontecendo é um deságio no preço do Tesouro Selic. Está acontecendo um certo desconto. Tá? Então, Danilo, mas como assim? O que isso me impacta? Impacta simplesmente que se você tivesse comprado ele recentemente em uma determinada data e nos próximos dias, nas próximas semanas, acontecesse um desconto como esse e você precisasse vender, talvez você pudesse ter ali um leve prejuízo. Tá? Nada muito significativo, mas, de certa forma, um prejuízo, coisa que a gente não quer ter na reserva de emergências. E isso está acontecendo pela primeira vez em 20 anos, tá? Que foi a última vez que teve uma taxa de juros muito baixa. Então, nesse momento específico, o Tesouro Selic está sendo um pouco evitado para quem quer fazer novas apostas na reserva de emergências. Tá? E aí a gente vem para a segunda opção, que são os fundos DI. Só uma ressalva.
em situações normais de taxa de juros, o Tesouro Selic costuma ser o preferido, porque ele é considerado o investimento mais seguro do Brasil, tá? O governo normalmente não vai dar calote na sua própria dívida, tá certo? Deixa eu colocar aqui o meu carregador, que senão tô vendo aqui que a bateria já está pedindo arrego. Bom, beleza. A segunda opção são os fundos DI. Os fundos DI são alguns dos únicos fundos que você costuma ter rentabilidade diária também, atrelada a 100% ali da taxa DI, né, da taxa CDI, e que ele tem a liquidez diária, você pode resgatar ali a qualquer momento. Só que a maioria dos fundos DI está lastreada em títulos do Tesouro Selic. E o que aconteceu? O Tesouro Selic teve essa queda, então os fundos DI acabaram sendo impactados por isso também. Então, por isso, hoje, juntamente com os Tesouros Selic, eles não estão sendo tão recomendados assim. Muita gente também está evitando os fundos DI. Lembrando novamente, quando a taxa de juros começar a subir, o que deve acontecer aí no primeiro semestre do ano que vem, aí o Tesouro Selic pode voltar ao normal, os fundos DI também, eles voltam a ser ótimas opções, tá? E aí a gente tem os CDBs de liquidez diária. São os CDBs, que são aqueles títulos, né, certificados de depósito bancário, são títulos emitidos por banco, né, títulos de renda fixa. E aí, só que os CDBs tem os que não têm liquidez diária e tem os que têm liquidez diária. O que é isso, Danilo? Os CDBs, assim como praticamente qualquer investimento de renda fixa, tem um vencimento, né? Porque você empresta dinheiro para alguém na renda fixa, né? É isso que são os títulos de renda fixa, e aquela instituição vai te devolver o seu dinheiro com juros naquela data. E aí, muitos CDBs possuem liquidez só no vencimento. Então, se você compra um CDB que vence em 2025, ele só vai te dar teu dinheiro de volta com aquela rentabilidade lá em 2025. Danilo, e se a minha emergência acontecer em 2022? Aí você se ferrou, você não vai ter o dinheiro. Então é por isso que tem que ser um CDB com liquidez diária, tá? Olhem bem isso, tem os só com liquidez no vencimento e tem os com liquidez diária. Só serve o CDB com liquidez diária, tá certo? E aí, eles atualmente estão sendo algumas das melhores opções, porque eles não estão atrelados diretamente ao Tesouro Selic. Então essa situação do deságio no Tesouro Selic não está impactando em absolutamente nada os CDBs com liquidez diária. Então eles estão entregando lá 100% do CDI, tem alguns bancos ali, algumas instituições que dão 101%, 102% do CDI, aí você pode ver entre elas. Mas lembrem de sempre analisar o emissor do título, tá? Um CDB, ele é protegido pelo FGC, que é aquela espécie de seguro de investimento que se o banco que emitiu o CDB quebrar, aí você é reembolsado em até R$250 mil. Só que ao mesmo tempo ninguém quer necessariamente ter que ficar usando o seguro do investimento, né? o FGC. Então você normalmente tem que analisar o banco que está emitindo aquele CDB para ver se ele é um banco lucrativo, se ele é um banco que vem tendo uma situação financeira estável nos últimos anos. Você consegue analisar isso através de um site chamado Banco Data. Eu tenho um vídeo, uma live minha aí no Instagram, que é sites pouco conhecidos que ajudam muito a escolher investimentos. Dê uma olhada nesse vídeo que eu mostro, né, como analisar isso. E aí você pode escolher um CDB de um bom banco. Aí resolve a situação, CDB de liquidez diária, tá? E aí uma quarta opção, que é mais nova e aí está começando a se consolidar, são as contas correntes remuneradas de bancos digitais. Por exemplo, a Nuconta do Nubank, tá? Então, ele é um tipo de banco que não tem taxa nenhuma, né? Esses bancos digitais, você abre conta ali gratuitamente. Só que o Nubank, especificamente, eu não consigo lembrar agora de cabeça se algum outro faz isso, tem a conta corrente onde você deixa o dinheiro lá e ele rende automaticamente 100% do CDI. Você pode deixar ele tanto atrelado ao Tesouro Selic, ou a títulos públicos, ou você pode atrelar ele ao RDB, tá? Que é como se fosse um CDB, só que acredito que ele é emitido por financeiras, tá certo? Então, o que acontece? Você deixa lá a Nuconta, você pode mudar lá para o RDB, e só do dinheiro tá lá, ele fica automaticamente rendendo 100% do CDI. Aí é uma forma bem legal de você também ter uma reserva de emergência. Só que o Nubank, ele é um banco que está crescendo, né? Ele está se alavancando para crescer. Então, se você for analisar a situação financeira dele, ele vem tendo muitos prejuízos nos últimos anos. Então, você tem que analisar isso aí com muito cuidado. Eu estou vendo que estão levantando aqui a situação do PicPay, que está oferecendo 210% do CDI. Entendam uma coisa, tá? Isso estava sendo válido até, se eu não me engano, 31 de dezembro ou era 31 de janeiro, não lembro. Era uma promoção que eles estão fazendo, que podia ser renovada ou não, e que eles inclusive colocam nas cláusulas contratuais deles que isso pode ser removido a qualquer momento. Tá? Então aquilo não é uma segurança garantida, não é garantido que você vai ter esses 210% do CDI por X tempo. Eles estavam basicamente aproveitando que a taxa de juros está muito baixa, né, 2%, e falando, cara, vamos a gente tirar do nosso bolso ali para pagar essa diferença e atrair clientes, que aí depois quando a gente voltar ao normal, aí o pessoal já vai estar aqui, vão estar usando nosso aplicativo e a gente pode manter eles. Então na minha visão foi isso que aconteceu. Então eu não vejo ele como uma grande opção, porque você não sabe como vai ficar a rentabilidade quando acabar essa promoção. E lembrem, pessoal, que toda vez que a gente fica mexendo no dinheiro,
a gente às vezes vai pagar imposto, tipo IOF, se você mexer em menos de um mês. Se você, dependendo de quanto tempo você mexeu, você vai pegar as maiores taxas de imposto de renda. Então, às vezes, você já está ali com um dinheiro no, sei lá, no CDB com liquidez diária há um ano. Você já está na taxa ali do imposto de renda de 17,5%, há mais de um ano. Aí o que acontece? Você resolve tirar para colocar no PicPay 210% do CDI. Aí daqui a um mês, ou então se bobear, ele já até saiu, né? Tem gente aqui dizendo que acabou. Aí você vai tirar o dinheiro de lá e vai pagar 22,5% de imposto de renda. Aí acaba que o imposto te dá mais prejuízo do que se você tivesse deixado o dinheiro numa opção que rende menos. Sempre levem isso em consideração também, tá, galera? Beleza, então, quarta opção, contas correntes remuneradas. Então, as 4, Tesouro Selic, fundos DI, essas duas aqui, o ideal é esperar a taxa de juros subir um pouquinho para voltar a aplicar nelas. A terceira é o CDB com liquidez diária, que na minha opinião tem sido a principal atualmente. A quarta, contas correntes remuneradas. E aí, Danilo, mas eu tenho muito pouco dinheiro, como é que eu faço para investir? Porque eu vi ali que o Tesouro Selic é algo em torno de R$114, aliás, desculpa, quase R$100, aí você tem os fundos DI que estão na faixa ali de R$100 também, e aí, como é que eu faço? Bom, as principais opções que eu tenho visto hoje mais baratas para quem está querendo começar com muito pouco dinheiro, você pode usar a conta corrente remunerada, tipo a do Nubank, que lá não tem mínimo, né? Você só põe o dinheiro lá e já está rendendo automaticamente, e você pode usar CDBs de instituições que emitem títulos mais baratos. Por exemplo, se eu não me engano, o Sofisa Direto tem o CDB que parte de R$1 de aporte mínimo, então com R$1 você já consegue investir no CDB deles. Você tem, se eu não me engano, o Banco RCI tem um de R$50, o Banco Inter também é uma instituição muito boa, tem ali um de aproximadamente R$100, então é uma questão de você procurar. Algumas instituições emitem CDBs mais baratos, né, em termos de aporte mínimo, que é para quem tem muito pouco dinheiro, pode usá-los. Ou também sempre tem aquela estratégia de você ficar juntando dinheiro lá de repente lá no conta, aí quando ela bater aquele valor daquela outra opção que você quer, você resgata e investe na outra opção. Também é uma possibilidade, tá certo? E por último, Danilo, como é que eu analiso novas opções para reserva de emergências? Porque, como eu falei para vocês, por exemplo, surgiu aí o PicPay, surgiram, sei lá, toda vez aparece alguém com uma pergunta, Danilo, você conhece o investimento XYZ, um negócio novo aí que surgiu? Pessoal, sempre analisem o tripé antes de qualquer outra coisa. Primeiramente, liquidez, estabilidade e segurança. Analisem os três. Tem que ter os três. Se não tiver algum desses três, não importa a rentabilidade. Ele não serve para reserva de emergência. Ah, Danilo, tem os três. É a liquidez diária, ele é estável, não fica oscilando e é muito seguro também. Legal, aí sim, então você pega, põe ele, compara com os outros, estuda com mais calma, vê se ele tem uma rentabilidade um pouco melhor e você pode pensar em colocar o seu dinheiro nele para reserva de emergências. Então é mais ou menos assim que a gente faz o cálculo, tá? Não é a rentabilidade o fator principal. Vou repetir, não é a rentabilidade o fator principal, porque eu sempre vejo isso. Ah, não sei quem está me dando 150% do CDI. Tá dando o tripé? Tá, beleza, então analisa. Tá dando o tripé? Não, então esquece, não serve. Beleza? Então é isso, pessoal. Peço de novo que vocês se inscrevam no workshop que eu vou fazer agora em janeiro, investindo na prática. Vou mostrar para vocês a composição de uma carteira, como montar os ativos, como usar os ativos na carteira, como é que funciona, né, essa parte da dinâmica de montagem de carteira. Na prática, é um conteúdo muito bacana. Eu vou fazer ele para a abertura da turma do meu curso, que vai ser agora em janeiro, né, meu curso completo e pago. Só que esse workshop gratuito, ele tem um começo, meio e fim. Eu vou ensinar para vocês uma habilidade bem interessante e completa, tá? Então eu acredito que ele é interessante até mesmo para quem não vai participar do curso. Eu acho legal vocês assistirem. E quem achar legal ali minha didática e tudo mais, e se interessar em entrar na turma de janeiro, também vai ser muito bem-vindo. E esse vídeo aqui vai ser editado e colocado no YouTube também. Sempre lembrem de dar um likezinho ali, deixar um comentário, alguma coisa quando o vídeo passar por vocês, que é uma forma aí de apoiar o meu trabalho e fazer o conteúdo chegar a mais pessoas. Beleza? Então é isso pelo papo de hoje, pessoal, e até o bate-papo de amanhã.